Hello, crocheters! Sejam todas bem-vindas, bem-vindos! Eu sou a artesã Priscila Bergauser e nesse vídeo eu vou ensinar vocês a confeccionarem essas máscaras em crochê. Mas eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Essa máscara, ela não protege contra nenhum tipo de vírus ou coisas similares. Ela não tem proteção efetiva para tal fim. Essas máscaras são apenas uma brincadeira de criança para as crianças ou para você adulto que queira também fazer, protegendo apenas contra o frio e o vento gelado. Caso você queira confeccionar alguma máscara para proteção de vírus ou similares, eu sugiro que vocês se atentem às especificações do Ministério da Saúde. Aqui é só uma brincadeira para vocês fazerem aí com as crianças de vocês. Bom, gente, para começar então o nosso tutorial, recado dado aqui sobre para que serve ou não a máscara, quero passar para vocês a respeito da lista de materiais desde já. Você pode usar qualquer fio para confeccionar essas máscaras. Eu sugiro que seja de algodão, porque o algodão é um pouquinho melhor. Lã, né, os acrílicos, vocês também podem confeccionar, mas se atentem àqueles que não soltam tantos pelinhos, para não irritar a pessoa que estiver usando. Os fios que eu utilizei na confecção dessas máscaras foram Charme e Amigurumi. Relação a agulhas, quanto menor o ponto, né, quanto mais firme for o ponto, mais estruturada fica a sua peça. E o fio Amigurumi eu achei que atendeu mais essa necessidade. O Charme eu gostei também, mas para deixar mais estruturado, o fio Amigurumi, no meu caso, foi a melhor opção. Então vocês podem usar fios 100% algodão, independente da espessura dele, e use agulha de acordo com a sua tensão do ponto. De repente você tem aí um ponto mais solto, então usar uma agulha menor para que os pontos fiquem melhores, né, mais apertadinhos e estruturados, talvez te dê um resultado melhor. Medidas. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição desse vídeo uma tabelinha com medidas apenas para referência. Eu sugiro que vocês meçam. Então, vocês podem medir a partir daqui até o centro do queixo e depois, né, a mesma medida para cá. A altura do queixo até a ponta do nariz, vocês podem colocar uma margem aí de 1 centímetro para cima e 1 centímetro para baixo. E também a largura que vocês vão querer aqui. Querem menorzinho a partir daqui, então nós vamos aumentando e trabalhando. Enfim, as medidas vocês vão tirar de acordo com o teu projeto aí, com o que você quer fazer. Mas aqui segue apenas uma tabela como referência, apenas isso. Mas eu sugiro que tirem as medidas para que de repente você não tenha um trabalho que ficou muito grande ou muito pequeno. Enfim, sempre tire as medidas. Então é isso, gente. Dúvidas, deixa nos comentários que eu vou respondendo à medida do possível. Se você gostou dessa peça, aproveite e deixe o seu curtir aqui, que é muito importante, ajuda no crescimento do canal. E se ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve e ativa o sininho de notificações, assim todas as vezes que um conteúdo novo for lançado, o YouTube vai te notificar e você corre para cá para conferir a novidade. A seguir, a lista de materiais e uma boa aula a todos vocês. Para confeccionar essa peça, eu utilizei um novelo do fio Charme, agulha 2,5 mm, fita métrica, tesoura e cola pano para os arremates dos fios. Essa é a lista de materiais da aula de hoje. Bom, gente, antes de iniciar o tutorial, eu queria falar para vocês um pouquinho sobre os modelos que vocês poderão confeccionar através desta videoaula. Nessa videoaula, o que eu vou ensinar para vocês é esse modelo aqui, aonde no queixo ele tem a base reta, formando essa curvatura aqui no nariz. As medidas que eu deixei aqui na descrição deste vídeo é sobre esse modelo aqui, tá? Então, ele tem a lateral menor, a metade da base aqui e o tamanho central da tua peça. Esse é o modelo que eu vou ensinar. Mas vamos supor que o seu projeto seja fazer essa máscara reta. Vocês vão poder iniciar do mesmo jeito que vocês vão aprender aqui, porém, o que vocês vão fazer é trabalhar essa medida central aqui, tá?
Ou seja, vocês só vão confeccionar o tamanho que tá aqui. Então, supondo que seja 10 centímetros aqui na frente, vocês vão confeccionar um cordão de correntes nessa medida e vão trabalhar reto, sem aumentos ou diminuições. Lembrando que nós temos carreiras de contorno embaixo e em cima, e isso altera a medida final. Não muito, mas altera, não vai ficar ali na risca. Então, eu sugiro que vocês façam a amostra de vocês para ver, né, para ver qual resultado vai se aproximar melhor daquilo que você quer. Ou fazer ao invés de fazer 10 centímetros de correntes, dando um exemplo, fazer 9, 8,5, enfim, vocês vão trabalhar aí de acordo com a medida que vocês têm, também de acordo com o fio e a agulha utilizada. A partir deste tutorial, vocês também podem confeccionar esse modelo aqui, aonde em cima e embaixo ele forma a curvatura. Aqui na lateral ele é menor, então eu fui trabalhando aumentos de um lado e de outro na mesma carreira, até que esses aumentos alcançassem a minha medida central. E com essa medida central, eu fui trabalhando as diminuições até o final. Uma coisa importante para você que vai trabalhar com esses modelos de máscara, caso seja necessário. Nesse modelo aqui, ou nesse, trabalhar aumentos no centro da carreira, para que você tenha um aumento maior, eu sugiro que vocês marquem a carreira que vocês estão fazendo esse aumento. Por quê? Quando nós começarmos as diminuições, vocês vão saber em qual carreira vocês têm esses aumentos, para que vocês possam repetir aqui na diminuição. Então, onde tiver aumento a mais, vai ter diminuição a mais, tá certo? Aqui, gente, neste vídeo, eu não vou ensinar vocês a decorar as máscaras de vocês, porque isso é muito pessoal e vai de acordo com o projeto final de vocês. Porém, essa daqui, por exemplo, ela foi trabalhado, né, os detalhes dela todo no crochê. Aqui, por exemplo, eu só fiz o bordadinho, mas vocês podem, por exemplo, se vocês tiverem aplique desses que a gente cola com o ferro, vocês podem fazer uso também. Então, fica muito a critério de vocês. Aqui, por exemplo, eu já tenho a basezinha que eu vou trabalhar dessa próxima máscara, que vai ser um ursinho. Então, eu ainda estou trabalhando nessa daqui, mas como vocês podem ver, eu fiz separado, não fiz diretamente na peça. Eu vou costurar essa peça nessa e essa na máscara que eu vou ensinar agora para vocês. Então, só para vocês terem ideia, eu não vou ensinar a decorar, mas sim a fazer a máscara. E, para começar, então, o nosso tutorial, eu vou aqui com o fio Charme. Eu gostei bastante de trabalhar com o fio Charme nessa proposta. Vou fazer aqui, então, eu vou fazer a máscara M. Então, a M me pede aqui 9,5 centímetros, se eu não esqueci. 9,5 centímetros. Então, eu deveria fazer um cordão de correntes de 9,5 centímetros. Porém, eu tenho essa margenzinha aqui de ponto baixo, eu preciso considerar no projeto final. Então, aqui eu vou fazer a lateral com cerca de 7 centímetros, tá? Então, um cordão de correntes para o tamanho que você precisa. Então, aqui eu fiz 17 correntes. E aqui, ó, dando uma esticadinha, porque a primeira corrente que eu já vou usar pro ponto baixo. Então, 7 centímetros aqui, ó, e meio, tá? Então, aqui eu já tenho uma corrente, vou pular essa corrente, vou para a próxima e vou iniciar aqui as carreiras de ponto baixo. Tensão de ponto aqui. Nós precisamos de um trabalho que fique estruturado, porém, não duro, tem que ter firmeza e, ao mesmo tempo, ser confortável para quem vai utilizar essa máscara. Aqui eu estou usando uma agulha 2,5 milímetros, que para a minha tensão de ponto com o fio Charme, ele já deixa bem fechadinho.
Mas, ao longo da peça que você vai tecer, eu sugiro que vocês se atentem à tensão que vocês estão usando. Por quê? Se a gente muda a tensão do ponto, a gente inicia com uma tensão e muda, pode ser que seu trabalho acabe ficando torto, tá? Porque às vezes você pressiona, né, tensiona demais e no momento você pode soltar demais a mão. Então, atenção aí, atenção, atenção na tensão de ponto. Então, fiz aqui, ó, a primeira carreira de ponto baixo. Vou subir 2 correntes porque eu inicio o trabalho assim, vou virar. Então, vou fazer aqui a segunda carreira em ponto baixo. Essa peça é toda feita em ponto baixo. Caso você queira adaptar de acordo com a sua necessidade, aumentando ponto, colocando ponto alto, enfim, fica à vontade. Então, vou fazer aqui a segunda carreira de ponto baixo. Segunda carreira de ponto baixo. A partir da terceira carreira, você já pode iniciar os aumentos se for necessário, tá? Eu vou continuar essa terceira carreira apenas com ponto sobre ponto. E aí, o que que eu faço? Eu vou observando como ele vai abrindo. Como essa medida aqui, se eu não me engano, eu preciso olhar aqui de novo. Eu acho que eu preciso de 13 centímetros. É porque eu tô gravando com o celular aqui, então eu não consigo acessar a tabela de medidas agora. Mas, se eu não me engano, aqui são 13 centímetros que eu preciso, eu posso fazer de 11,5 a 12, porque eu tenho o tamanho que eu tenho que considerar o contorno em ponto baixo. Então, como que eu faço aqui? Eu vou fazendo os aumentos, tá? Eu vou começar a trabalhar os aumentos agora, e aí eu vou, com a fita métrica, medindo tanto em cima, ó, aqui tá com 7, quanto na lateral, a hora que ele for aumentando, porque essa máscara aqui, eu preciso dar uma olhada de novo na tabela. Mas, se eu não me engano, deve ser 11,5 da base, né, da metade da base, 11,5. Ou seja, eu tenho que ir fazendo os aumentos e medindo quanto eu tô chegando perto dessa divisão central e, ao mesmo tempo, se eu estou alcançando a altura que eu preciso. Então, eu sempre tenho que estar com a fita métrica para ver como vai se comportar, porque se precisar, talvez eu tenha que pôr mais pontos, né, fazer aumentos, como eu expliquei no meio da carreira, ou iniciar os aumentos antes, tá? Então, 1, 2. Aqui no primeiríssimo ponto, primeiro aumento. Então, vem aqui, ó, 1 aumento. Sigo com ponto baixo sobre ponto baixo. A carreira de contorno, a carreira da volta, aliás, desculpa. A carreira da volta, a gente não faz nenhum aumento. Pri, eu posso fazer aumento na carreira da volta? Pode, mas desde que você anote, porque na hora da diminuição você vai precisar saber que você tem um aumento ali no início e que você vai precisar fazer essa diminuição lá na frente. Então, ou você anota a carreira que você fez, ou você põe uma fita, uma linha de uma outra cor aqui, para que você consiga identificar posteriormente qual carreira está esse aumento aqui. Então, aqui a próxima carreira, 2 correntes, ponto baixo sobre ponto baixo. Essa é a carreira de retorno. Então, carreira de retorno finalizada. Próxima carreira, aumento. Então, 1, 2 correntes, virei. No primeiríssimo ponto, ó, primeiríssimo ponto, um aumento. Então, eu venho preenchendo agora, ponto baixo para ponto baixo. E aí, vou fazer essa carreira e vou voltar na carreira de retorno. Carreira de retorno, ponto baixo sobre ponto baixo. Deixa eu falar mais uma coisa aqui para vocês, que eu não falei no início do vídeo. Essa medida da lateral,
e da base vai de acordo com o projeto de vocês. Vamos supor que vocês querem essa máscara mais assim, chegando na bochecha do que perto da orelha. Então, eu sugiro que vocês já comecem com um cordão de correntes um pouco maior do que a medida lá tá pedindo. Lembrando que a medida que eu deixei é apenas como referência. Vocês podem adaptar da forma que vocês quiserem. Aqui, ó, fazendo um ponto aqui no último ponto. E 2 correntes, virou aumento. Então, sim, vocês podem alterar a medida, não precisa seguir a medida à risca, ela é apenas como referência para que você possa fazer os tamanhos que você precisa, infantil, adolescente e adulto, tá? Então, aqui, ó, vamos lá terminar essa carreira, porque a questão dos aumentos eu acho que vocês já captaram. E agora é só seguir mesmo os aumentos até você ter ali o tamanho central que você precisa da tua peça. E como eu falei, medindo bastante, né? Toda hora medindo para você acompanhar o progresso aqui. Então, de lateral, eu já tenho, ó, 3,5. E de 7 centímetros que eu comecei, eu já estou com 8. Tá? Então, ó, pra vocês verem. A base 7. Aqui, eu já estou com 8. Então, a partir daqui, eu vou continuar os aumentos. Carreira de retorno, pra mim, no caso, não tem aumentos, é só de retorno. Na próxima, aumento e vou indo. Até eu ter aqui cerca de 11 centímetros, 10 centímetros, eu vou conferir a tabela aqui. Mas, de qualquer forma, aumentos até aqui, ó, de 8 a 10 centímetros. Vou adiantar a minha peça e já volto com vocês. Bom, gente, voltando então com os aumentos aqui já praticamente concluídos, vou medir aqui para vocês verem. Então, a referência que eu precisava para essa máscara aqui, que é a do tamanho M que eu estou confeccionando, ali pede uma base de 11,5 até o centro, aqui eu estou com 11, e nessa parte aqui do centro da peça, na tabela do tamanho M, pede 13 centímetros, e eu tô aqui com 12 centímetros, ou seja, não preciso fazer mais aumentos, porque eu consegui atingir na base, o tamanho que eu precisava, e aqui no centro também. Então, como que eu procedo agora? Agora, eu vou fazer uma carreira sem aumentos, apenas de ponto sobre ponto. Então, ó, o meu último aumento foi aqui, ó. Então, eu vou virar e não vou fazer aumentos. Então, venho ponto sobre ponto. Ou seja, essa carreira que eu vou fazer agora é a minha carreira central, é a carreira do meio da minha peça. A partir da próxima carreira, eu inicio as diminuições, tá? Cheguei no final dessa carreira, subo 2, viro e continuo ponto sobre ponto até o final agora da carreira. Chegando então no final dessa carreira aqui de retorno, na lateral que tem os aumentos, eu vou medir novamente. Então, eu tenho agora 12 centímetros por 12 centímetros, tá certo? Agora, eu vou partir para as diminuições, porque o centro da minha peça tá aqui. Então, agora, eu faço as diminuições. As diminuições, vocês podem fazer da forma que vocês estão mais habituadas. Eu faço dessa forma que eu vou mostrar para vocês. Então, vocês podem fazer do jeito que vocês mais gostam. Então, primeiríssimo ponto a gente ignora, eu venho aqui para o próximo. No próximo, eu ponho a agulha, puxo a laçada, deixo
No próximo, ponho, deixo, laço, fecho tudo junto. Primeira diminuição feita, seguimos então ponto baixo sobre ponto baixo, agora até o final da carreira. Então, chegando no final dessa carreira aqui, eu subo a carreira de retorno, uma, duas, essa carreira não tem nenhuma diminuição, porque nesse modelo que eu fiz aqui, que talvez seja, não no modelo, gente, mas o jeito que eu fiz aqui foi uma carreira de aumento e uma carreira sem aumento, uma carreira de aumento e uma carreira sem. Então, eu vou seguir a mesma lógica para a diminuição. Uma carreira com diminuição e outra sem. Uma com e outra sem. Tá? Até atingir a quantidade de pontos inicial que eu tenho ali. Lembrando que eu tenho lá 2 ou 3 carreiras de início que eu fiz sem aumentos, ou seja, de ponto sobre ponto. Então, a gente também precisa se atentar. Então, aqui eu tenho um ponto, a diminuição que eu fiz e o início da carreira. Então, venho, faço nesse ponto, nesse outro aqui eu faço mais um ponto, e lá nas correntinhas, mais um ponto aqui. Pronto. Subo 2, viro, agora eu vou fazer mais uma diminuição. Então, no próximo ponto aqui, eu coloco a minha agulha, no próximo coloco, voltar de novo aqui, pera. No próximo ponto, puxo uma laçada, seguro na agulha. No próximo ponto, puxo uma laçada, seguro na agulha e fecho tudo junto. Então, mais uma diminuição feita aqui. Como eu falei, vocês podem fazer a diminuição de vocês da forma que vocês mais gostam. Então, vamos lá. Do mesmo jeito que você fez os aumentos, você vai fazer as diminuições. No meu caso, carreira sim, carreira não. No meu caso, eu só coloquei aumentos na lateral, em uma lateral dessa peça. Eu não tenho aumentos em nenhum desses pontos aqui. Caso eu tivesse, eu marcaria para saber que a carreira correspondente da diminuição tem que corresponder à diminuição aqui também, tá? Então, se atentem a isso. Então, agora, eu vou fazer o oposto do que eu fiz aqui. Aqui eu fiz 1, 2, 3 carreiras sem aumentos, apenas de ponto sobre ponto. Então, quando eu chegar nas 3 carreiras finais aqui, eu também não, eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Mas aí, eu vou chegar junto com vocês aqui. Vou continuar e já retorno. Bom, gente, então, terminado tudo. Aqui eu só coloquei o marcador para eu ver mais ou menos aonde é o centro da peça. Então, terminei aqui, você coloca uma peça um lado sobre o outro para você ver se está tudo certinho. E aí, é o seguinte, a minha carreira, ela terminou aqui, ó, isso aqui é o avesso, é o direito do ponto baixo, então, a linha tá aqui, ó. O que que eu vou fazer? Agora, eu vou vir com a primeira carreira de contorno em ponto baixo, tá? Só que tem um detalhe. Aqui, alguns pontos antes e alguns pontos depois, eu faço diminuições. Pra quê? Pra que eu deixe essa parte aqui, ó, mais fechadinha. Então, nessa primeira carreira, nós vamos colocar diminuições. Então, aqui eu vou fazer uma corrente, vou vir já logo no primeiro ponto aqui, e já vou fazer um ponto baixo. Então, é um ponto baixo para cada carreira correspondente aqui na sua lateral. Então, ó, vou fazendo e vou contornando. Posso passar em volta do ponto? Pode. Posso colocar dentro do ponto? Pode. Só cuidado, atenção para não fazer aumentos, tá? Só isso. Então, eu vou continuar aqui até chegar a alguns pontos antes para eu mostrar para vocês a questão da diminuição. Então, aqui, gente, do centro da peça, ó, essa carreira, eu vou contar 1, 2, 3. Nessa terceira, eu vou fazer uma diminuição, um ponto baixo e uma diminuição.
Caso seja necessário, você pode começar essa diminuição antes, na quarta carreira, antes do centro da peça. Então, venho aqui, ponho um ponto, vou no próximo, ponho mais um ponto, fecho tudo junto, uma diminuição. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, eu venho com mais uma diminuição. Aqui, no centro, eu vou trabalhar aqui um ponto. No centro, eu vou colocar 2 pontos baixos no mesmo ponto, porque aqui ele faz uma curvinha. E no próximo ponto, um ponto baixo. Aqui no próximo, eu inicio mais uma diminuição. No próximo ponto, eu faço um ponto baixo. E no próximo, mais uma diminuição. E a partir daqui, sigo com o contorno em ponto baixo, sem fazer mais nenhuma diminuição, tá? Aí, vocês vão perceber que ele já dá a curvatura dele aqui, tá vendo? Então, caso seja necessário, vocês podem começar as diminuições a partir, né, contando aqui do centro, vocês podem contar 4 carreiras antes, começa a primeira diminuição, e faz uma diminuição, um ponto, uma diminuição e um ponto, né? E aqui é a mesma coisa, né? O que você fez aqui, você repete desse lado. Então, vocês podem fazer isso antes dessa terceira carreira. Não é uma regra, tá? Vocês aí vão trabalhar dentro daquilo que fica bom pra vocês. Então, vou continuar essa carreira de contorno e já volto. Então, cheguei aqui, ó, no último ponto, eu coloquei um ponto, aonde eu fiz as correntinhas lá no início do trabalho. Então, aqui eu subo uma corrente, vou virar. Virei, vou seguir com contorno em ponto baixo. Então, mais uma carreira em ponto baixo. Essa carreira tem diminuição? Sim, mas lá no meio. Lá na parte central dela. Então, eu vou continuar aqui e já mostro pra vocês. Quando você chegar no centro da peça, naquela parte que você colocou 2 pontos baixos, nós vamos fazer a diminuição aqui nessa parte. Então, deixa só eu dar uma olhada. Então, aqui é um ponto. Faço ele. O próximo são os 2 pontos juntos, tá vendo? Esses pontos nós vamos fechar. Então, uma diminuição nessa parte aqui, ó, central da peça, tá? Vou tirar aqui só pra vocês olharem, ó. Aqui, eu dei o aumento, ó, 2 pontos. Então, vou virar aqui. E nessa parte, eu vou ter uma diminuição. Então, aqui uma, 2, fechei. Sigo agora com ponto baixo sobre ponto baixo. Inclusive, onde eu fiz as diminuições na carreira anterior. Então, vou aqui caminhar até o final e mostro pra vocês. Terminada, então, a carreira de contorno, nós vamos agora partir para esse lado, depois esse e esse aqui. E esse é o momento também que nós vamos falar dos elásticos, de cordão de correntes, daquilo que vocês vão usar. O que eu acho que seria bom, tá? Usar o elástico roliço. Porém, eu não tenho elástico roliço na minha casa, os armarinhos estão fechados, então eu tive que usar o que eu tenho em casa, que é só o cordão de correntes. Eu também fiz um teste com lastex, eu fiz inclusive um cordão de corrente com fio duplo de lastex, mas eu não gostei, eu achei que não ficou legal, não ficou bacana. Então, no meu caso, eu vou fazer uso de cordão de correntes mesmo. Mas para você que talvez tenha um elástico roliço em casa e prefira usar ele, o que eu sugiro? Quando você chegar nesse ponto aqui, você vem, faz mais uma carreira de ponto baixo. Aí, você vem, contorna essa parte em ponto baixo e vem aqui com mais uma carreira de ponto baixo. Pronto.
Essa carreira de ponto baixo, você vai pegar ela, vai dobrar e vai costurar essa parte aqui, deixando o vãozinho para que você possa aplicar o elástico roliço, tá? Então, a gente já faz aqui a dobrinha para o elástico, tá? Lastex, vocês podem até, e eu vou até fazer uso disso, vou colocar lastex nessa primeira carreira de contorno aqui, para deixar mais firme na parte do nariz. Porém, não é para deixar apertado a ponto de machucar, é apenas para dar uma firmeza a mais no trabalho. Como aqui eu não vou usar o elástico roliço, e sim eu vou fazer um cordão de correntes, de acordo com a medida, seria em torno de 20 centímetros de elástico. Então, nesse caso, eu vou fazer de 10 a 12 centímetros, tá certo? Porque vai ficar preso aqui. Os outros centímetros correspondem a essa parte aqui. Então, você não precisa fazer um cordão de correntes que seja o tamanho total do elástico, tudo bem? Outra coisa também sobre essa questão, assim, do elástico. Posteriormente, caso você também vá fazer com um cordão de correntes, vocês podem, no cordão de correntes, colocar o lastex em volta, porque o algodão, com o tempo, tende a ceder um pouco, então pode ser que o cordão de correntinhas, por mais apertado que a gente faça, ele pode soltar um pouco, então você pode ali passar um lastex para ajudar um pouco mais na firmeza do seu trabalho. Então, aqui eu vou fazer um cordão de correntes com cerca de 12 a 15 centímetros. Eu vou testar primeiro aqui para ver se o tamanho tá bom. Lembrando que quanto mais perto essa parte aqui da orelha, menor o tamanho que você vai colocar de elástico ou fazer de correntinhas. E quanto mais longe, maior vai ser o tamanho do elástico e das correntes. Tá certo? Espero não ter confundido. Vamos lá de novo, porque até eu me confundi aqui. Vamos lá. Quanto mais perto da orelha, essa partezinha, menor o tamanho do elástico e do cordão de correntes. Quanto mais longe, mais assim pro lado da bochecha, assim, do meio da bochecha, aí você vai pôr um elástico maior ou tecer um cordão de correntes maior. E se for o caso, faça uso do lastex no cordão de correntes também. Bom, então vamos lá. Aqui eu vou fazer uma tensão de correntinhas bem apertadas mesmo. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Fiz 30 aqui e vou medir agora para saber o tamanho que ficou, como ficou bem apertadinho. Podia até ter feito com uma agulha menor. Então, aqui eu tenho 11 centímetros e eu vou experimentar aqui na pessoa. Medi, ficou um pouquinho maior, então eu vou tirar aqui 1 centímetro, vou deixar com 10. Como eu falei, a gente tem que se atentar que esse cordão pode lacear. Então, deixa eu contar novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. Vou deixar aqui com 24 correntes. Vai ficar um pouquinho apertado, mas com o tira e põe, ele vai ficar num tamanho ideal aqui. Só para medir, para vocês terem uma ideia. Lembrando que eu tô fazendo isso aqui baseando aí, ó, no tamanho infantil, tá? Eu fiz ali, o tutorial eu ensinei no tamanho M, mas esse aqui é um tamanho entre o M e o infantil. A pessoa tem 12 anos. Bom, então cheguei aqui, ó, vou prender nesse primeiro ponto dessa carreira aqui com um ponto baixo. Pronto. E vou seguir já daqui a carreira de contorno em ponto baixo. Então, aquela mesma coisa, atenção para você não dar aumentos, atenção para não fazer diminuições, nem nada disso, tá? Então, vamos contornar agora a parte de baixo, tá?
E aí eu retorno com vocês quando eu chegar aqui. Chegando ao final aqui, eu tenho mais um pontinho escondido aqui. Vou trabalhar nele. E aí, vou seguir e fazer as mesmas 24 correntes que eu fiz deste lado aqui. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 correntes. O que nós vamos fazer? Vamos prender aqui, ó, na segunda carreira de ponto baixo. Então, você coloca aqui, ó, dentro do ponto, que pra variar meu ponto está apertado. Então, coloca aqui, ó, dentro do ponto e pode já arrematar este trabalho aqui. Então, vem, ó, com ponto baixíssimo, fecha ele aqui, ó. E aí, gente, é só cortar o fio e fazer os arremates que vocês precisam fazer nessa peça. Como a gente tem a tendência de esconder esses arremates muito bem, eu particularmente uso bastante cola pano para esses arremates e tudo mais. Cuidado, porque como provavelmente os arremates vão ficar para a parte interna do rosto, para não machucar, para a pessoa não ficar se sentindo incomodada, vocês podem, tá, fazer com um pouquinho mais de cuidado. Então, a máscara em si, o modelinho que eu queria ensinar para vocês, já está pronto. Para quem vai confeccionar aqui algum modelinho específico, essa daqui ó, eu preciso finalizar, ó, como é que fica, tá vendo? Então, a gente precisa ter muito cuidado nessa hora, que eu não finalizei ainda, claro. Essa aqui, por exemplo, né, eu já deixei ela bem acabadinha, ó, como é que ela tá internamente. Então, aqui eu tá com cola pano, não tô nem achando onde. Ó, aqui eu coloquei uma cola pano. Ó. Então, quase não dá pra sentir, então, muito cuidado e delicadeza neste momento. E aí, vocês decorem da forma que achar melhor. Esse aqui vai ser um ursinho, só que como eu fiz esse, digamos assim, esse aplique antes de ter confeccionado a máscara, o que eu vou fazer? Eu vou desmanchar essa última carreira, vou fazer um contorno só em ponto baixo aqui, seguindo o padrão que eu fiz aqui, e vou pegar esse daqui, que é o narizinho do ursinho, também vou prender aqui, pra formar aqui, já vou deixar tudo feito aqui, pra eu só vir depois com essa outra linha e costurar o entorno desta peça aqui. Como vocês puderam ver o resultado na foto, eu espero que vocês tenham gostado. Então, vocês podem fazer o enfeite de coelhinho, gatinho, ursinho, cachorrinho, arco-íris, que mais? Unicórnio, enfim, do jeito que vocês quiserem. Esse tutorial aqui em si é apenas para ensinar vocês o modelo da máscara e outros modelos que vocês também podem confeccionar através desse tutorial. Lembrando que o intuito dessa máscara não é proteger contra nenhum vírus, nem nada disso. É apenas para proteger do frio, apenas isso, e também como uma brincadeira divertida para as crianças aí, e por que não? Porque eles adoram isso. Tá certo, gente? Então, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, deixem nos comentários que eu vou respondendo na medida do possível. Por favor, sem críticas, a questão de proteção. Lembrando que maiores informações vocês têm lá no Ministério da Saúde. Segue link aqui na descrição deste vídeo. Então, é isso, gente. Super beijo para vocês. Obrigada para quem acompanhou até aqui e até a próxima.